não desistiu ainda da contratação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Negociação com Vinha, que pertence à Roma. O Flamengo chegou a oferecer cerca de 7 milhões de euros pelo atleta. Sobre o atacante Yuri César, ele foi especulado no Flamengo, Alguns jornalistas falaram que o Flamengo tinha interesse nesse jogador. O Fausto Vera, volante, iria para o Flamengo e aí com isso o Thiago Maia iria então para o Corinthians. E aproveito o seu gancho e já vamos falar também sobre o Flamengo, tá? Porque se tem essa questão de mercado do Corinthians, o seu pacotão lá de reforços, o Flamengo também começa a se preparar para a temporada de 2024 com mais expectativas de chegadas e talvez essa troca também do Thiago Maia e do Fausto Vera. Tudo bem, dona Roberta Barroso? Boa tarde para você. Tudo bem, Mari? Boa tarde para você, para todos os amigos e amigas desse Sport Center. Beijo também para o fã de esporte. É isso, o Flamengo segue de olho no mercado, não desistiu ainda da contratação do zagueiro Léo Ortiz, que pertence ao Red Bull Bragantino. Mas essa negociação está travada, porque o Massa Bruta, inclusive, ofereceu uma renovação ao jogador, aumento salarial, então o futuro de Léo Ortiz está indefinido. Travada também a negociação com Vinha, que pertence à Roma. O Flamengo chegou a oferecer cerca de 7 milhões de euros pelo atleta. A Roma recusou e colocou um preço, aproximadamente 10 milhões de euros, cerca de 53 milhões de reais. Agora, sobre o atacante Yuri César, ele foi especulado no Flamengo, alguns jornalistas falaram que o Flamengo tinha interesse nesse jogador e o jornalista Eric Faria conversou com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e ele negou qualquer interesse no atleta, disse que nunca teve interesse por esse jogador que atua nos Emirados Árabes. Em relação a Gabigol, por enquanto segue sendo apenas sonho do Corinthians. Ele iniciou esse último ano de contrato com o Flamengo, inclusive já treina, ontem se reapresentou no Ninho do Urubu, antes mesmo da reapresentação oficial, mostrando que está focado e tem contrato até o final desse ano, só poderia acertar um pré-contrato no meio do ano e a multa para clubes brasileiros é de cerca de 700 milhões de reais, ou seja, um valor inviável até para o Corinthians pagar, mas é isso, Flamengo e Corinthians têm uma boa relação, inclusive, como o Mendel trouxe, estão conversando sobre outras trocas de atletas. Por exemplo, o Fausto Vera, volante, iria para o Flamengo e aí com isso o Thiago Maia iria então para o Corinthians. Sobre Everton Ribeiro, a gente fecha com essa informação, ele já acertou com o Bahia e na segunda-feira, segundo o GE, ele vai ao Ninho do Urubu se despedir dos companheiros e depois também teria uma despedida da torcida no Maracanã antes de um jogo do Flamengo. Mari, volto com você. Boa, Beta. Inclusive vai descer uma tela para a gente dar uma olhada. Já te agradeço pelas informações. Boa sequência de trabalho. A gente vai se falando também dos números do Thiago Maia e do Fausto Vera em 2023, sem considerar estaduais. Então esse crossover aí que tá rolando entre as duas equipes. Papo de Gabigol, a gente terminando dos volantes, né? O Thiago Maia, com 54 jogos, tem 26 anos. Um gol, nenhuma assistência, a média dele de passes certos por jogo é maior do que a do Fausto Vera e posses recuperadas por jogo também. O Fausto Vera é mais novo, teve menos jogos, tem o mesmo número de gols, deu mais assistências e também duelos vencidos por jogo, ele tem uma média maior do que a do Thiago Maia. Bom, eu acho, Mari, que a avaliação, ela parte também de um ponto, antes da gente entrar no campo ali, do clima que fica pro Fausto Vera. Porque, querendo ou não, independentemente se os números dele ali fossem muito melhores ou parecidos, ele já foi envolvido, e a gente já sabe aí de bastidores, de uma insatisfação de, poxa, me tratarem como uma moeda de troca, descartável nesse sentido. Então, acho que isso também vai contar muito para a permanência ou não do jogador, né? Pois é, e ele chegou a ser muito importante num determinado momento da temporada do Corinthians, né? Ele se destacou, inclusive, num determinado momento da temporada, numa posição ali, num setor em que poucos nomes se firmaram. Teve a lesão do Maicon também, então a chegada dele foi vista com muita expectativa, muito por conta dessa ausência de nomes, e ele se firmou. Em determinado momento ele foi muito importante para o Corinthians e parecia realmente que teria uma vida longa no clube, né? Que teria até uma melhor sequência ali, independentemente de quem chegasse para comandar o Corinthians. E ele acaba perdendo espaço. E não só isso, né? A maneira como tem sido tratado e envolvido
nessas negociações, sempre quando surge o interesse em algum outro jogador, o nome dele é essa moeda de troca. Então, acho que vai depender muito do clima, muito do que o Corinthians imagina para ele, se consegue reverter essa situação, para que ele consiga, se nada der certo, né, nessa troca, se ele vai conseguir permanecer e jogar, para além só de permanecer. Agora, quando a gente entra no mérito de campo e bola também, é uma troca que alguém sai com mais vantagem nesse negócio, Silas, ou é elas por elas ali? Eu fico assim um pouco preocupado, Mari, porque a gestão, juntamente com o treinador, é que tem que avaliar, analisar e ver se o jogador interessa ou não, pela idade, pelo que jogou, pelo que não jogou. Porque aqui no Brasil, o jogador que vem de fora, ele tem um peso diferente do jogador local. Então a gente vê muitos jogadores locais, os clubes tendo paciência com eles. Principalmente quando você fala de Corinthians, Flamengo, esses times de muita massa, surge um jogador na base que está mais ou menos bem contra um que veio de fora, que está mais ou menos ruim, pronto. Já se cria um clima ruim para o estrangeiro e aí chegou num ponto que você mencionou aqui, o próprio jogador não quer ficar mais. Agora, dentro do campo, parte técnica, eu não sei como que o Thiago Maia está fisicamente, clinicamente. A gente vai falar do Alário também, do Lucas Alário, que vem de uma operação de joelho, mas o caso do Thiago Maia, ele inclusive joga a final da Copa do Brasil contra o Corinthians pelo Flamengo, e isso eu conversei com o Dorival Júnior, sem condições, sem muitas condições. E isso é prejudicial contra um jogador que é mais jovem, é um jogador que não deram tempo para ele. Para mim, eu acho um erro e que o Mano deveria interferir nessa situação. Mas por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente falou aqui, você falou, o próprio jogador já deixa aí para eu tentar ser feliz em outro lugar. Então, assim, eu acho que falta gestão nessa questão e o Palmeiras é mestre nisso. Sim, de esperar, né, o jogador desenvolver, né? Já demonstrou, um por conta da justiça, que foi Scarpa, e 3 que mudaram de posição, Danilo, Zé Rafael e até o Gabriel Menino. O próprio Rony, Veiga, todas tiveram paciência. Soube trabalhar esses jogadores e olha aí o que é o Palmeiras hoje, né? Porque a grande questão, Mari, eu acho que tem isso de expectativa, né? O Fausto Vera, quando ele é contratado, algumas aparições dele importantes, mas o jogador, às vezes, ele demora um tempo, né? Às vezes não é necessariamente uma temporada. E olha que foi a temporada do Corinthians para talvez fazer uma exigência de excelência de algum jogador. Eu acho que, assim, se for para o Flamengo, acho que é um bom negócio. Não sei como está a questão do Thiago Maia, um certo desgaste com a torcida. Mas para o Fausto Vera, talvez pode deixar a sensação de que talvez tivesse um pouco mais de tempo, né? E o contexto influencia muito, né? Muito. O contexto em que esses jogadores foram inseridos na temporada passada, a gente viu o próprio Rojas, que chega também com muita expectativa, que faz uma ótima estreia, e aí depois as coisas não acontecem, também acaba ficando um pouco, tem a lesão, aí trata e não consegue voltar, e agora também essa questão dos salários atrasados, né? Direitos de imagem atrasados. Então, eu acho que o contexto ele precisa ser analisado. O Corinthians ele inicia a temporada com um treinador experiente, um treinador com muita capacidade de montar elenco, de entender a dinâmica do clube, de entender ali setores, porque o Corinthians ele fez, né? Ele dispensou muito jogador, não renovou com muito jogador. Então, eu acho que a gente fala tanto do Thiago Maia há tanto tempo, né? Ele é novo ainda, 26 anos. 26 anos, né? Ele é muito novo ainda, assim. Então, eu acho que, no sentido de quem ganha ou quem perde, eu vejo algo muito parecido. Aqui, o Thiago Maia com muito mais experiência, né? E muito mais acostumado, não só com o calendário, mas com pressão de time, de torcida, mudança de treinador também. É um jogador que passou por isso. Mas eu acho que o momento dos dois ali não é muito diferente, né, de desempenho. O Thiago já conquistou mais coisas, já teve uma melhor fase. Então, eu não vejo alguém perdendo ou alguém ganhando. Talvez por isso que entendem ali que talvez seja uma troca justa. Acho que passa muito até pelos ares, né? Mudança de ares para os dois jogadores. Às vezes você queima, Mari, lá dentro, na questão de diretoria, e quem faz os scouts e quem procura esses jogadores para oferecer para o clube, você cria um ambiente de instabilidade dentro do grupo. Por quê? Porque ele foi analisado para ser contratado. E aí, assim como tem o treinador que quer dar assinatura no trabalho, né, quer fazer aquele trabalho autoral, também tem o dirigente que mudou, é do dirigente anterior, é do presidente anterior, eu não quero, não vou ficar... Quer dizer, então tudo isso é muito, assim, é muito prejudicial para os clubes grandes, porque envolve dinheiro, você tem que pagar multa para o jogador, ou seja, e não estamos falando do Flamengo,
que hoje está com grana sobrando, ou o próprio Palmeiras. Estamos falando de um Corinthians que está ajustadinho ali nas contas, né? Agora, pensando também do lado do Flamengo, porque assim, impressionante como o Pulgar, claro, por toda a qualidade dele, ele morde aquela posição ali, né, de ser o cara defensor ou aquela barreira ali no meio de campo do Flamengo e não dá espaço para mais ninguém, né? Sim. Porque assim, o próprio Alan teve lesões e, enfim, mas também ainda não conseguiu se firmar no Flamengo. O Thiago Maia vai perdendo espaço, então o Tite também talvez busque no Fausto Vera alguém que possa dar uma saída também, uma qualidade para esse time do Flamengo. Porque é impressionante como o Pulgar ali, ele virou um que não mexe no Pulgar. E aí o Thiago Maia vira uma peça que pode ser trocada. E ele virou peça única, né, o Pulgar? Porque quando ele sai, ele já ficou fora de partidas, o Flamengo sentiu muito. E a gente falou muito na temporada sobre a ausência de Danilo e Scarpa. O Flamengo sofreu muito sem o João Gomes também. Muito. Muito, porque ali realmente ficou um setor exposto que ninguém conseguiu interromper a maneira como o João conseguia, né? Era ele quem dava essa proteção para o Flamengo conseguir jogar com aqueles 4 jogadores incríveis de frente. Então o Flamengo não conseguiu essa peça de reposição ali, né, na individualidade do João Gomes. E aí o Pulgar, ele chega também, ele se adapta muito rápido. Eu acho que isso chama atenção, né? O jogador, quando ele vem de fora e ele se adapta rápido, fica uma coisa de, nossa, então nem tira, porque deu muito certo. Então, acho que o Thiago, ele também foi deslocado para diferentes setores nessa troca de mecanismo, de treinadores, de trabalho do Flamengo. E aí, talvez agora realmente seja o momento de mudar um pouco, né? A gente tem falado aí desses ciclos que se encerram, talvez possa ser o dele também. Mas nesse mercado do Flamengo, Silas, a gente tem visto... O Flamengo, ele é aquele negócio do gelo no sangue lá, de ter calma, enfim. O torcedor, alguns podem ficar um pouco impacientes. Até mesmo o De La Cruz foi uma certa novela. Agora a gente vê um pouco disso com o Léo Ortiz. Vários nomes são pincelados, aparecem ali no Flamengo, mas não necessariamente eles são resolvidos muito rápido, né? Parece que as coisas levam um certo tempo. O Flamengo, por toda a sua força, ele devia resolver as coisas mais rápido, do tipo, para mim, setor defensivo, precisa resolver lateral, precisa ver. O Vinha também foi, enfim, ventilado, aí fica nesse vamos ver, enfim. Tem um De La Cruz, vai resolver com o Bruno Henrique, Gabigol, ao que tudo indica, fica, Pedro, Arrascaeta, liberou o Everton Ribeiro, De La Cruz contratado, mas a parte de trás precisa de um certo cuidado também, né? E está se falando no Léo Ortiz, né? Ex-companheiro do Fabrício Bruno, fizeram uma boa dupla lá no Red Bull. Mas é outro que já virou novela também. Então, às vezes, fica ruim para quem fala muito e você aquece o mercado, mas você chama a atenção de outros clubes. Então, a gente viu aí o próprio presidente do Corinthians, Augusto Melo, falando do Gabigol, 700 milhões, quer para clubes aqui de dentro. Inviável, sem chance nenhuma. Então, essas situações, mas muita coisa também, a gente também já viu dirigente falando assim, a gente não falou desse nome nem desse aqui no clube. Foi o empresário do cara que falou. Coisa que levanta, o empresário também quer jogar para cima e começa essa coisa assim, desonesta até. Então, lá no Flamengo... E o Flamengo, Mari, quando você fala de defesa, lutou muito com defesa. Porque trouxe jogador, trouxe Pablo, trouxe o Davi Luiz. Eu gostei do... para eu lembrar. Davi Luiz. E assim, foi campeão? Foi, mas deu certo? Não deu, porque era um jogador com a moral que tem, com a fama que veio. Então, assim, precisa correr rápido, e eu concordo com você, e no silêncio. Sim. E aí apresentar. Por quê? Porque todo mundo quer jogar no Flamengo hoje. E, de fato, deixou ir o Avião, né? O Rodinei, que lutou aí, está querendo liberar o Mateuzinho, que para mim é um baita de um jogador. Na lateral esquerda, tentando ajustar também agora com o encerramento da carreira do Felipe Luiz. Então, assim, precisa correr. Por quê? Tudo bem, tem o estadual primeiro, mas tem os torneios internacionais. Né? E a pré-temporada é importante também para esse início de trabalho. Acho que as laterais chamam muita atenção do torcedor mesmo. Talvez seja uma localização de atenção para o torcedor. Porque lá
Gabigol, sim, ele decidiu antecipar as suas férias, voltou a treinar mais cedo, mesmo com o futuro incerto dentro do Flamengo. Já no seu rival, Vasco, pois é, João Victor desembarcou para se apresentar. E no Fluminense, o Flu, olha, está perto de se despedir do capitão Nino, mas recusou proposta bem alta por ele, John Kennedy. O Flamengo tem esbarrado nas pedidas de Bragantino e Roma, da Itália, por Léo Ortiz e Matias Vinha. O zagueiro e o lateral esquerdo foram pedidos pelo técnico Tite. A novela envolvendo o Gabigol ganhou mais um capítulo. O atacante foi ao Ninho do Urubu ontem, 5 dias antes da reapresentação, e registrou a ida nas redes sociais. Gabriel Barbosa tem multa de 700 milhões de reais para times brasileiros, mas tem contrato somente até o fim da temporada. A diretoria e o jogador ainda não chegaram ao acordo por uma renovação, e o Corinthians sonha com a contratação do ídolo rubro-negro. Por falar em ídolo, Everton Ribeiro, a caminho do Bahia, vai contar com uma despedida especial. Estará presente no primeiro jogo do Flamengo no Maracanã em 2024, em fevereiro, e será homenageado no Adeus à Torcida. O que a gente tem, assim, de momento é que ainda não conseguiu, o Flamengo não conseguiu dar o passo definitivo para nenhum deles. Mas, assim, não esfriou. O Léo Ortiz, ele vem falando constantemente com o Bragantino: eu quero jogar no Flamengo, eu quero jogar no Flamengo. E a vontade dele será determinante. Assim, agora, a questão é o seguinte: quando que vai se equacionar a parte financeira? Porque tem uma divergência grande do que quer o Bragantino e do que o Flamengo se propõe a pagar. A proposta inicial do Flamengo foi de 4,5 milhões de euros pelo Léo Ortiz. Falou-se em 5, ia aumentar para até um valor assim, imaginava-se dentro do Flamengo, isso aí não foi ninguém falou isso oficialmente, mas a gente escutou numa estimativa de 6 a 6 milhões e meio de euros. Mas o Bragantino queria 12 milhões de euros pelo Léo Ortiz, porra, 28 anos. O cara fez 29, eu acho que ele faz 28 anos hoje, vou até confirmar aqui, que absurdo. Vamos lá. Léo Ortiz. Parabéns pro Léo Ortiz, aniversariante do dia, faz 28 anos hoje. 12 milhões de euros para um atleta de 28 anos que já teve lesão de ligamento cruzado, não é simples. Zagueiro ainda. É um grande jogador. Quem viu o vídeo aí dele, quem viu os lances do cara, você vê que é um zagueiro construtor mesmo, um zagueiro com característica de meio campista mesmo, com aquele passe interno interessantíssimo, tem passe longo, finalização de fora da área, vai bem no jogo aéreo também. É um jogador interessantíssimo, só que o Flamengo quer um valor razoável para poder chegar no Bragantino, certo? Então, isso vem atravancando a negociação por hora. Como o Flamengo quer o Juninho Capixaba também, como o Bragantino quer o Mateuzinho, essas negociações estão interligadas e precisará se desatar nós aí para você ver se consegue satisfazer todo mundo na história. Bragantino, Flamengo, Mateuzinho, Léo Ortiz, Juninho Capixaba. Então ainda vai ter mais um pouquinho, algumas rodadas de negociação para ver se isso acerta. Não é isso, Liminha? Quer falar mais alguma coisa? Não, eu falei demais. Não, pô, que isso. Acho que só incluiria uma coisa que a gente ouviu nessa negociação do Léo Ortiz, por exemplo, é que o Bragantino tinha um acordo verbal com o Léo Ortiz de vender ele nessa janela por 6 milhões de euros. Só que esse acordo era para vender para fora, né? Pra não reforçar um rival direto. Para dentro do Brasil não tinha acordo nenhum, tanto que o Flamengo chegou ali com 6, 6,5, como o Fred falou, e não fechou. O Bragantino está tentando pedir mais, porque a promessa para o jogador era para uma venda para fora e não para o mercado interno.